estar aqui junto de vocês para nós falarmos sobre os animais. É uma alegria também olhar a doutrina espírita e ver tudo que a doutrina espírita fala sobre os animais. Nossa, como é bom ter acesso ao conhecimento. Já dizia Jesus, já nos orientou Cristo quando nos trilhou os caminhos da evolução: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu nome é Sandra e eu sou voluntária da ASEAMA, Associação Espírita de Amigos dos Animais. A ASEAMA é uma instituição que foi fundada em 12 de julho de 2006 e se encontra na zona norte de São Paulo, né? E é uma instituição cuja base, a essência, é a assistência espiritual aos animais, é o trabalho de amparo aos animais, né? A ASEAMA iniciou suas atividades pelo passe em animais, né, e prossegue até hoje, recebendo em nossa casa cerca de 600 animais por semana. Nós temos lá 8 trabalhos de passe para animais por semana, né? Mas olha, falando em passe para os animais, questionamento que sempre nos fazem, é uma dúvida que os espíritas têm, os espíritas mais estudiosos, é se os animais podem ou não podem receber passe. Será que os animais podem ou não podem receber passe? Essa dúvida existe por conta de uma colocação no livro dos médiuns, que é parte da codificação espírita, né, de Kardec, no capítulo da mediunidade dos animais, que fala assim, ó: o senhor T magnetizou seu cão e ele teve morte fulminante. O senhor T magnetizou seu cão e ele teve morte fulminante. Aí os espíritas passaram a acreditar que se nós magnetizássemos, né, os animais, eles teriam morte fulminante, né? Mas é importante nós pensarmos aí, fazermos uma diferenciação entre magnetização e passe. Isso é muito importante, né? Que às vezes nós nos esquecemos. Olha só, de maneira bem simples, o magnetizador, ele doa o próprio fluido quando ele faz lá a imposição de mãos, né? E o passista, ele é intermediário dos espíritos superiores, dos passistas espirituais, dos terapeutas espirituais no socorro àquele assistido. Ele é apenas um médium de passe, né? Então, ou seja, o senhor T, ele não aplicou um passe no animalzinho, no seu cãozinho, ele doou do próprio fluido para o seu animal. Então essa é uma diferenciação muito importante. Uma coisa é a magnetização, outra coisa é o passe. E aí nós aprofundamos um pouquinho o nosso estudo, e nós vamos lá ouvir André Luiz na psicografia de Valdo Vieira, num livro fininho, mas profundo e muito importante para nós espíritas, simpatizantes do espiritismo, que estamos buscando conhecer caminhos de evolução e entender a nós mesmos enquanto espíritos. Este é um livrinho que chama-se Conduta Espírita, da década de 1960, e ele trilha caminhos das condutas do espírita de acordo com o Evangelho, de acordo com as lições de Jesus perante diversas situações. Então é um livro muito importante que nós devemos ler e reler e trazer para o nosso cotidiano. E tem lá perante os animais, qual deve ser a conduta do espírita perante os animais. E ele fala o seguinte, ó: no socorro aos animais doentes, utilizar todos os recursos possíveis, inclusive aqueles de natureza mediúnica, que aplique a seu próprio favor. A luz do bem deve fulgir em todos os planos. Então, qual deve ser a conduta do espírita perante os animais? Espíritas, perante os animais doentes, utilizem de todos os recursos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica. Então vamos usar de todos os recursos que nós tivermos acesso, que nos seja possível utilizar, que a medicina veterinária nos fornecer, não para os nossos animais doentes. Mas não vamos desprezar os recursos de natureza mediúnica, o passe, a cirurgia espiritual, o amparo, a porta que se abre para que os espíritos superiores, os médicos veterinários espirituais, a fraternidade de Francisco de Assis, intermediada pelos médiuns, possa vir em amparo aos nossos animais, que são almas que Deus nos confia no processo de evolução. Então, espíritas, utilizamos de todos os recursos
sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica. Já nos fala André Luiz no livro Conduta Espírita, Psicografia do médium Valdo Vieira. Mas tem um outro livro que também nos traz esta mesma compreensão, que é do José Herculano Pires, para quem não conhece, um espírita bastante renomado, um tradutor da codificação espírita. Ele tem um livro que se chama Mediunidade. E neste livro tem um capítulo que se chama Mediunidade Veterinária. Neste capítulo ele diz o seguinte: olha, os animais doentes podem ser muito beneficiados pelos passes e pela água fluidificada. E é justamente o que nós notamos lá no Centro Espírita Seama, o quanto os animais são beneficiados pelo tratamento espiritual. Lembrando que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico veterinário, né? Então, o pilar de sustentação de trabalho da SEAMA é o passe em animais, este trabalho de intermediar a espiritualidade superior no socorro às almas animais que são trazidas pelos tutores até o Centro Espírita SEAMA. Neste momento em que nós estamos mais reclusos, com as atividades suspensas, por conta deste processo de transição que o coronavírus está ocasionando, a SEAMA está fazendo todas essas atividades à distância. Então a SEAMA continua trabalhando com todos os processos que sempre teve, inclusive nos horários de trabalho, os médiuns se reúnem para fazer os trabalhos à distância. Então basta entrar lá no nosso site, aceama.org.br, e você vai clicar em Centro Espírita e depois em Tratamento Espiritual para os Animais e fazer uma fichinha, e os nossos voluntários vão entrar em contato dando as devidas orientações em relação às cirurgias espirituais à distância, né? Então, mas eu tenho várias dúvidas. Nós temos um chat em que você, quando entrar lá, pode tirar essas dúvidas já falando com os voluntários que estarão lá de plantão no chat. Então a SEAMA continua fazendo os seus trabalhos neste momento à distância até que possamos nos reencontrar novamente presencialmente. Mas nunca nos esqueçamos da colocação misericordiosa do Cristo, nos lembrando, né, que onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, aí eu estarei. Então Cristo vem até nós em nossas residências, necessitando para tanto da prece, né, solicitando o amparo do Cristo para nós. Não nos faltarão os mensageiros do amor em nosso lar, do socorro a nós, aos nossos animais, às nossas dificuldades, né? A SEAMA também tem um santuário com 176 animais, 176 almas confiadas a nós, filhos do nosso coração, animais vítimas de maus tratos, animais resgatados, que nós cuidamos, que nós amparamos nas atividades que nós desenvolvemos na SEAMA. Então esse é um núcleo muito importante de atuação da SEAMA, né? A SEAMA também tem uma indústria de alimentos veganos, congelados, que fornece para várias partes, vários pontos de venda na cidade de São Paulo. Tem uma loja virtual que fornece esses alimentos. Então a SEAMA tem vários braços de atuação, sendo a essência de seu trabalho a doutrina espírita, o kardecismo. Todos os braços de atuação são desdobramentos do amor ao próximo. Todos esses braços de atuação são desdobramentos para o cuidado dos animais, sejam aqueles que vêm até nós trazidos pelos seus tutores, sejam aqueles que nós amparamos no santuário, ou aqueles que nós amparamos através do fornecimento dos alimentos veganos, mostrando que é uma alimentação condizente com amor aos animais em sua essência. Falando em amor aos animais, eu sei que você que está aí comigo para estudar a doutrina espírita, né? Essa doutrina maravilhosa que nos traz a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, nos disse o Cristo. Ama os animais, senão nós não estaríamos aqui reunidos em nome de Jesus para falar sobre a alma dos animais, né? Então, se eu perguntar para vocês, aí vocês acham que os animais têm inteligência? Eu tenho certeza que vocês vão dizer, sim, e vão me dar aqui incontáveis exemplos, inúmeras histórias nos mostrando que os animais têm inteligência. Se eu perguntar se eles têm sentimentos, outras incontáveis histórias virão até mim dizendo sim, olha, eu acho que eles têm sentimentos por isso, por aquilo e por aquele outro, e assim por diante, né? Então a doutrina espírita, quando a gente estuda a doutrina espírita, quando a gente estuda a codificação espírita, mais quando a gente estuda como Kardec formatou, ele codificou a doutrina espírita, nós vemos que Kardec partiu da observação. Então ele observava, ele concluía,
concluía, e ele questionava os espíritos sobre o que ele concluía para saber quais eram as orientações espirituais. Então, nós observando os animais, nós já podemos concluir só do nosso olhar, só de convivermos com eles, que eles têm inteligência, que eles têm consciência, que eles têm sentimentos. E eu tenho certeza que se eu perguntar, vocês acham que os animais têm alma? A resposta de vocês será sim, os animais têm alma, né? Mas vamos entender um pouquinho o que a doutrina espírita nos fala a esse respeito. Eu vou começar contando a história de um dos animais que estão lá sob os nossos cuidados no Santuário Seama, que é um animal muito querido, que eu tenho um grande carinho. E eu falo assim, a gente já pensa no animalzinho pequenininho, né? Mas eu estou falando do Leonardo. O Leonardo é um de nossos bois e ele pesa mais ou menos 1 tonelada. Ele tem um coração do tamanho dele. Ele é um animal de extrema sensibilidade. A convivência com ele sempre me impressiona com o nível de sensibilidade, de inteligência que ele tem. Ele é um animal extremamente observador. Santuário da Seama tem ali vários funcionários que são responsáveis por cuidar dos animais para que eles fiquem na melhor condição, para que eles sejam devidamente alimentados, para que os que têm problemas de saúde sejam devidamente cuidados, né? E eles são funcionários bastante amorosos, amam os animais e os conhecem profundamente e observam sempre as alterações referentes a cada um deles, né? E tem uma caseira que mora lá, né? E ela um dia me ligou e falou, Sandra, todos os dias quando eu acordo, os bois estão soltos. E olha, ela falou isso porque todos os animais da Seama, eles dormem em seus recintos. E os bois têm um recinto muito grande, onde eles dormem. Então vai chegando o fim da tarde, eles mesmos vão indo e entram no recinto, né? E lá eles dormem, passam a noite e de manhã a caseira vai lá e abre. Logo de manhã, 7h30 da manhã, eles já saem para o pasto. Mas ela me relatou que ela estava chegando às 7h30 da manhã para abrir e já estava aberta, ela não entendia por quê. Ela resolveu deixar ela em uma câmera e este vídeo que eu vou contar para vocês agora está no Face da Seama. Se vocês entrarem lá no Facebook da Seama, clicarem em vídeos, vocês vão achar esse vídeo que eu vou contar agora para vocês. O Leonardo passou dias observando como ela fazia para abrir e fechar o portão de onde eles ficavam. Tem um portão de ferro que tem uma tramelinha, né, que você abre. Só que é uma tramela grande, foi uma tramelinha mais grande, porque é um portão grande, né? Você levanta e empurra a tramela e o portão, então, a gente empurra o portão e abre, né? E aí a câmera filma ele fazendo o seguinte, ele vai lá logo de manhã, quase 7 horas da manhã, com o focinho, aquele focinho gigante deste tamanho, e com o nariz ele levanta a tramela, empurra e com a cabeça ele abre o portão e vai atrás dele todos os bois, né? Então isso nos mostra que ele ficou, olha só, observando a nossa caseira, prestando atenção em como ela fazia para abrir e fechar o portão. E ele então, depois de um período de observação, fez a mesma coisa, se tornou capaz de abrir e fechar o portão. Este ato de pensar, elucubrar, observar e criar um meio de fazer nos denota inteligência, nos denota inteligência. E Kardec pergunta para o Espírito da Verdade, os animais têm inteligência? E ele fala assim, ó, tem uma inteligência limitada, eles têm uma inteligência de acordo com as suas necessidades, né? E eu tenho certeza que se eu perguntar, vocês terão muitas histórias, como eu já disse, para me contar. Então isso nos faz observar algumas coisas aí, o Leonardo nos faz trazer alguns questionamentos. Eles têm inteligência? Eles têm vontade própria? Na questão 595, Kardec pergunta para o Espírito da Verdade, os animais têm livre arbítrio? Os animais têm livre arbítrio? Essa é uma outra grande questão da doutrina espírita, né? E aí o Espírito da Verdade começa respondendo assim pra gente, ó, não são simples máquinas como supondes. E aí nós paramos para pensar que forma específica de falar, ele começa a responder, ele não responde simplesmente sim ou não, ele começa dizendo assim, ó, não são simples máquinas como supondes. Então, ele está se referindo, na verdade, a uma colocação de Descartes, lá da época de 1600, que nós conhecemos. Todo mundo conhece Descartes. É aquele que disse, penso logo,
existo. Todos nós estudamos o método cartesiano, o método de Descartes na escola. Descartes é o fundador da aritmética, né? Mas Descartes, logo depois do processo de Inquisição, ele passou a trazer o entendimento sobre a alma da seguinte maneira: olha, se eu penso, eu existo, se eu existo, eu tenho alma, né? E ele até achava que os animais eram capazes de pensar que tinham alma, mas ele desenvolveu um método cartesiano no qual se baseia a nossa ciência até hoje. Por exemplo, nossa ciência diz assim, ó, eu só acredito naquilo que eu posso provar. O que não pode ser provado, eu não acredito. Isso é baseado no método cartesiano. Então, segue uma série de sequências, né, que a ciência segue para dizer se aquilo é ou não é verdade. Ele fez, então, uma sequência de entendimento e aplicou isso aos animais. Mas ele não tinha, na época, subsídios suficientes para concluir se os animais pensavam ou não. Sem subsídios suficientes, ele, então, na dúvida, achou melhor dizer que os animais não pensam. Se eles não pensam, eles não têm alma. Então Descartes declarou que os animais eram máquinas ultra complicadas. E nós passamos a trazer isso no nosso inconsciente profundo. Animais são máquinas. E utilizarmos os animais como se fossem máquinas. Então, quando Kardec pergunta para o Espírito da Verdade, na questão 595 do Livro dos Espíritos, os animais têm livre-arbítrio, ele começa dizendo: os animais não são simples máquinas como vocês pensam, mas sua liberdade de ação é restrita aos atos da vida material. Os animais têm livre-arbítrio? Sim, restrito aos atos da vida material. Olha, eu vou trazer um exemplo, vai ficar fácil. Tenho certeza que várias pessoas que estão aí me ouvindo têm gatos, né? E a gente fica muito claro pra gente a capacidade, a liberdade de agir dos animais quando a gente tenta dar comprimido para um gato. Todo mundo passa pela mesma coisa, né? A gente vai ao veterinário, por exemplo, e o veterinário diz assim, ó, você vai dar lá meio comprimido para ele. E aí você fala, mas como eu faço? É só você colocar no fundo da garganta. E aí, olha, esse relato que eu vou fazer, todo mundo que é tutor de gato, todos nós que temos gatos, ou seja, que temos almas que se encontram na fase de felinos, nós passamos por isso aqui que eu vou contar, com raras exceções, né? A gente tenta enfiar o comprimido no fundo da garganta e eles nos arranham, nos mordem, né? Aquela criatura dócil e meiga mostra toda a sua maneira de dizer, eu não vou tomar isso de jeito nenhum, usando as garras e a boca. E aí todo mundo faz isso que eu vou falar agora. Ele nos arranha, nos morde, cospe comprimido e a gente pega uma toalha e enrola o gato. Né? Todo mundo já fez isso, enrola o gato. E aí a gente tenta enfiar o comprimido no fundo da garganta, ele então espuma, espuma, espuma e às vezes até vomita o comprimido. Isso nos mostra, eu estou trazendo um relato pelo qual muitos de nós passamos, mas isso nos demonstra que os animais têm liberdade de agir, eles têm vontade própria, eles não são máquinas, eles realmente têm vontade própria. E o Leonardo, que eu acabei de dar o exemplo, que é um bovino, né? Um boi que poucos de nós têm a oportunidade de conviver, então poucos de nós têm a oportunidade de observar, poucos de nós têm a capacidade de notar a inteligência, a perspicácia, a sensibilidade, o sentimento que um boi tem, porque nós não convivemos com eles. Eu convivo e estou trazendo a vocês o relato, por exemplo, do Leonardo, que está no santuário, sua sensibilidade, sua capacidade de observação, a maneira como ele raciocinou e a maneira como ele foi e fez aquele processo, sem ter sido ensinado. A Márcia não chamava ele, não, para dizer para ele, ó, é assim que você vai abrir o portão. Ele observou e passou a fazer. Nos mostra inteligência e nos mostra liberdade de ação. Ele decidiu que ele ia sair. Ele decidiu, não vou ficar esperando essa mulher vir aqui abrir não esse portão. Eu vou sair a hora que eu quiser, né? Então amanhece e ele mesmo abre o portão. Agora ela acorda mais cedo, coitada, porque ela se preocupa de estar presente na hora que eles saem da casa deles lá. Mas ele decidiu que ele ia sair. Ó, isso mostra inteligência e livre-arbítrio. Ele decidiu o que ele ia fazer, né? Então condiz aí com o que o Espírito da Verdade nos fala, questão 593, que eles têm inteligência, e a questão 595, que eles têm livre-arbítrio, restrito aos atos da vida material, não são simples máquinas como nós supomos, não são simples máquinas como supondes, nos disse o Espírito da Verdade, né? Então aí nós vamos começando a pensar junto com o Espírito da Verdade e anotar aquilo que nós observamos. E Kardec, de acordo com essas respostas,
Eu gosto muito de quando eu estudo Kardec. O Livro dos Espíritos é uma elucidação da maneira como Kardec pensava. E a forma como ele raciocinava está justamente na formulação das perguntas que ele fazia. Na questão 597 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim, ó, afirmando primeiro, já que os animais têm uma inteligência, nós já concluímos aqui que tem, que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles o princípio independente da matéria. Então Kardec fala assim para o Espírito da Verdade, escuta, já que os animais têm inteligência, ele está afirmando que lhes dá uma certa liberdade de ação, ele está falando que eles têm livre-arbítrio, só que restrito aos atos da vida material. Há neles um princípio independente da matéria? E o Espírito da Verdade responde, sim, e que sobrevive ao corpo. Então o Espírito da Verdade diz, sim, eles têm um princípio independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Olha só, ele está nos dizendo que os animais têm inteligência, livre-arbítrio, que têm alma, e a alma sobrevive à morte do corpo. Então esses animais que convivem conosco em nosso lar são almas, almas que estão conosco e que, quando o corpo morre, eles sobrevivem à morte do corpo. Isso abre um imenso campo de entendimento e de consolo aos nossos corações. Significa que estas crianças que estão ali sob nossos cuidados são espíritos que estão sob nossos cuidados, que sobrevivem ao corpo. E aí a gente começa a pensar, será que se eles têm alma, é uma alma como a nossa? É diferente da nossa? Será que são espíritos em evolução como nós? Será que os animais reencarnam ou não reencarnam? É uma gama enorme de questionamentos. Olha, gente, é tanto questionamento que uma das coisas que nós temos no Centro Espírita Se Ama é um curso de espiritualidade dos animais. E olha, para estudar tudo isso aí que nos traz o Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos, desdobrado por André Luiz, Emmanuel e outros espíritos, né? E o Lúcio, né? Joana de Ângeles, tá? São 2 anos de curso para a gente aprofundar. É um dos cursos que a SEAMA dá, curso de espiritualidade dos animais. Nós temos outros diversos, nós temos o curso de estudo sistematizado da doutrina espírita, que são 4 anos de curso, mas um dos cursos que a SEAMA nos traz é este curso de espiritualidade dos animais. Então aí, quando Kardec fala isso, a gente começa a perguntar, puxa, então esses animais que nós estamos tutorando são almas. Almas que quando o corpo morre, sobrevive à morte do corpo. Vamos estudar um pouquinho melhor isso. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade fala assim, na natureza tudo serve, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. E ele termina com uma frase de misericórdia, admirável lei de harmonia, de que vossa inteligência está longe de compreender o conjunto. Então vamos entender um pouco melhor. Primeiro vamos entender arcanjo. Olha, um exemplo importante de arcanjo para nós compreendermos o ápice aí do processo evolutivo é o próprio Cristo. Jesus é um arcanjo. Quem nos fala isso é Emmanuel no livro A Caminho da Luz. No livro A Caminho da Luz, Jesus diz não só, Emmanuel diz não só que Jesus é um arcanjo, quanto ele ainda completa dizendo que ele é o governador do planeta Terra. Então aí nós trazemos esse entendimento, trazendo Jesus para essa colocação do Espírito da Verdade, vai ficar mais fácil. Ó. Na natureza tudo serve, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, ou seja, na natureza tudo se encadeia, tudo serve, desde o átomo primitivo até o próprio Cristo, até o próprio Jesus, pois ele mesmo, Jesus, começou pelo átomo. Né? Então aí já nos abre uma gama enorme a respeito da alma dos animais. Mas nós vamos entender melhor esta colocação do Espírito da Verdade quando nós estudamos, por exemplo, André Luiz em várias de suas colocações, em vários livros, no livro Evolução em 2 Mundos, por exemplo, que é uma poesia da criação divina, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, lá de 1958, ele vai detalhar todo este processo de evolução, lá desde o átomo, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal, ou seja, homem, até chegar a arcanjo. Então ele detalha isso, porque fica mais fácil esse processo de entendimento, né? Mas eu vou trazer uma colocação de Joana de Ângeles, num livro chamado Iluminação Interior, psicografia do médium de Valdo Pereira Franco, que faz um resumo de todo esse estudo que André Luiz faz no livro Evolução em 2 Mundos, mas eu lhes convido a ler o livro Evolução em 2 Mundos para entender melhor o processo de evolução.
Nesta colocação, Joana de Ângeles fala assim, ó: Deus prossegue criando sem cessar. O seu psiquismo dá origem a verdadeiros fascículos de luz que contém em germe toda a grandeza do seu processo de evolução. Iniciando em sono profundo nos minerais, germina durante milhões de milênios, transferindo-se para o reino vegetal. Milhões de milênios depois, transfere-se para o reino animal. Do reino animal para o reino nominal, ou seja, para o homem. Do homem, ela fala, não cessa, porém, o bípede pensante, o grandioso desenvolver desse psiquismo, antes alma, agora espírito, caminhando para arcanjo, né? Então, assim, eu estou resumindo esta colocação de Joana de Ângeles para nós entendermos o raciocínio importante, trazermos o desdobramento da questão 540 do Livro dos Espíritos. O espírito, logo após sua criação, começa seu processo de evolução no reino mineral, ainda de consciência dormente. Milhões de milênios depois, ele se transfere, olha, o mesmo espírito se transfere para o reino vegetal, ainda de consciência dormente. Milhões de milênios depois, transfere-se para o reino animal, e no animal que vai caminhar para o homem, para a fase humana, da fase humana chegará um dia arcanjo. Então nós vamos entendendo aí que os animais que conosco compartilham o ambiente, compartilham a reencarnação, compartilham o planeta, tiveram a mesma origem que nós, iniciando lá no átomo, conforme diz a questão 540 do Livro dos Espíritos, conforme nos elucida André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, conforme nos explica em detalhes a Joana de Ângeles no livro Iluminação Interior. Então começou, essas crianças que conosco compartilham, vieram do mesmo caminho, reino mineral, reino vegetal, hoje se encontram no reino animal, um dia chegarão a ocupar o corpo físico de um ser humano, né? Aí eu vou trazer uma colocação de Emmanuel, no livro chamado Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo sobre os animais, em que ele fala assim, ó: já que o tema desta palestra são os animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos em seu acanhado círculo evolutivo. São eles nossos parentes mais próximos, apesar da teimosia de tantos quanto persistem em não reconhecer. Então, os animais que conosco compartilham o planeta são espíritos em evolução como nós somos, que caminham para um dia ocuparem o corpo físico humano conforme nós ocupamos hoje, chegarão ao mesmo estado em que nós chegaremos um dia, que é a fase de arcanjo, né? Então nós podemos observar aí que, na verdade, essa divisão de reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal, do ponto de vista filosófico, que nós fazemos no planeta, para Deus essa divisão tão marcada, ela não existe. Existem espíritos em evolução, em diversas fases de evolução, que iniciam no átomo e caminham até arcanjo, e eu vou dizer a vocês, no desenvolvimento da consciência. O tempo de nossa conversa de hoje não nos permite elucidar muitas coisas acerca dos animais, mas já nos permite entender estes caminhos que nós fizemos agora. Olha, animais são espíritos em evolução, um dia chegarão à fase humana, nós já ocupamos o corpo físico de um animal e já nos encontramos na fase humana, são almas que Deus nos confia no processo de evolução, espíritos dotados de livre-arbítrio, ligados à vida material, espíritos quando o corpo morre, são almas aí que permanecem, né, imortais, tal qual nós, que reencarnam e desencarnam no processo evolutivo, né? E isso aí nos faz pensar qual a nossa ligação com essas crianças que estão conosco. Se nós olharmos sob a ótica do Espiritismo, bendita doutrina espírita, consoladora e iluminada, que nos encaminha a consciência, que nos faz entender os campos da evolução, nós vamos ver que a nossa relação com os animais, ela não se dá de homem para animal, mas de espírito para espírito, de alma para alma, em estágios evolutivos diferentes, caminhando no processo de evolução, auxiliando-se mutuamente no processo de evolução. Que coisa incrível! Sabe o que isso significa? Que os laços que nós fazemos com eles não é do corpo para o corpo, mas da alma para a alma. E eu vou trazer uma colocação
colocação muito importante que está na Revista Espírita de 1858, no mês de março, quando nos esclarece a respeito do planeta Júpiter, falando sobre a vida no planeta Júpiter, elucidando a vida no planeta Júpiter. Ele fala assim, ó: nas famílias espirituais que se formam por afinidade no mais alto, há um grande número de animais que a seguem, nos mostrando que o óbvio, não é? Que na verdade, como a nossa relação com os animais não é de um ser humano para com o animal, mas de um espírito para espírito, os animais são parte de nossa família espiritual por afinidade. E uma vez construídos estes laços de amor, eles nunca mais se rompem, nunca mais se rompem. E agora, para que nós possamos trazer um raciocínio mais amplo acerca da nossa relação com os animais, é preciso sairmos do nosso ângulo, do caminho que nós estamos ali, da nossa vivência, né, dentro do nosso lar, e nos lembrarmos que somos espíritos em evolução no planeta Terra, todos filhos do mesmo Pai, portanto, irmãos que caminham para os processos de desenvolvimento da consciência, para todos chegarmos um dia à fase de arcanjo. É preciso olharmos ao nosso redor e pensar nos animais que conosco compartilham o planeta. Se é verdade que aquele animal que está conosco em nosso lar é uma alma ligada à nossa alma, que está em seu processo de evolução caminhando para a fase de humanidade, que tem sentimentos, inteligência, livre-arbítrio, também é verdade que todos os animais no planeta Terra são espíritos em evolução, também que tem inteligência, sentimentos e livre-arbítrio. Eu vou trazer o exemplo do início da nossa palestra, que foi nosso querido Leonardo, né? Que é o nosso boi lá do Santuário da Seama, para nós pensarmos que tal qual o Leonardo tem inteligência, ele tem sensibilidade, capacidade de raciocínio, liberdade de ação dentro daquele interesse dele, todos os bois do planeta têm essa mesma capacidade de raciocínio, essa perspicácia, essa inteligência, esta sensibilidade. É preciso olharmos agora sob a ótica espírita, sob o olhar cristão, sob o olhar do Evangelho e do amor ao próximo, e compreender sobre as linhas dos ensinamentos da doutrina espírita e do cristianismo primitivo que nela está contido o verdadeiro amor ao próximo, abarcando todos os animais do planeta Terra. Assim, meus amigos, diante de tudo que realmente nós aprendemos juntos, embora o tempo curto sobre tão vasto assunto que é a espiritualidade dos animais, está na hora de agora nós pensarmos sob a ótica deles e não sob nossa ótica, entender como está a relação entre homens e animais. Para isso, a doutrina espírita também nos traz esclarecimentos, além da ciência. Eu gostaria de citar aqui uma colocação de André Luiz no livro Missionários da Luz, da década de 40, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que ele fala assim, ó: os animais selvagens fogem ao homem de qualquer constituição, mas os animais domésticos, por confiarem em nós, se submetem ao cutelo no matadouro, muitas vezes entre lágrimas de aflição, incapazes de discernir onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Esta colocação de André Luiz me fez pensar, me fez avaliar como está sendo o contexto da humanidade, como os animais, no geral, veem os homens, não aqueles que são cuidados nos lares, não aqueles que são os nossos filhos, que nós chamamos de filhos, porque são almas confiadas a nós no processo de evolução e estão em nosso lar, mas os animais do planeta Terra. Diante desta colocação do André Luiz, como eles nos veem? De que forma nós estamos dividindo a residência que Jesus construiu para a evolução do espírito? André Luiz diz neste mesmo livro que temos sido verdugos insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam. Realmente, se nós formos olhar o contexto da relação entre homens e animais, estamos distantes do amor ao próximo contido no Evangelho.
caminhamos, no geral, enquanto humanidade, como aqueles que exploram, torturam, escravizam e fazem sofrer as criancinhas de Jesus, as almas animais, dotadas de sensibilidade e inteligência, consciência, capacidade de pensar. E a doutrina espírita maravilhosa nos instrui quanto a isso, nos convidando ao planeta de regeneração, nos chamando a compreender os animais. É um conforto, não há dúvida, meus amigos. Quando nós olhamos os animais que estão conosco em nossos lares, e nós vemos ali almas inteligentes, sensíveis, espíritos que caminharão conosco no processo de evolução. Mas quantos há no planeta Terra que não têm tutores, nem quem os represente? Jesus nos chama, nos convida através da doutrina espírita, nos esclarecendo os caminhos da evolução, nos esclarecendo quanto à ação do homem diante dos animais. Por ano desencarnam vítimas do abate, vítimas de assassinato no planeta para alimentação humana, cerca de 70 bilhões de animais terrestres. 70 bilhões de almas que não têm a quem recorrer, 70 bilhões de criaturas sensíveis que não têm quem os ouça e que estão ali na linha de abate, chorando, como diz André Luiz, estarrecidos com a atitude do homem, que é dotado de compaixão, mas que neste momento ignora esta calamidade, esta violência, esta crueldade ao qual eles estão submetidos nos abatedouros, nos zoológicos, nos testes laboratoriais, incontáveis situações inenarráveis muitas vezes, que nós nem queremos ouvir, mas nós precisamos ouvir, porque é um número muito grande de almas sofrendo. E vocês que aí estão nos ouvindo, seguindo as diretrizes da doutrina espírita, podemos fazer a diferença. Nós podemos tomar atitude de não mais compactuar com o sofrimento e a crueldade pela qual eles estão passando. Nós podemos tomar atitude de ombrear com Cristo e falar em nome deles, esclarecer aqueles que nos cercam, conscientizar de que não são máquinas como nós supomos, conforme nos disse o Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos. Não são máquinas como supondes, disse o Espírito da Verdade. São almas, meus amigos. São crianças espirituais. Irmãos de jornadas, nossos parentes próximos, aguardando que os amemos conforme Jesus nos ama. No livro Consolador, Emmanuel nos esclarece na questão 129, lá na década de 30, quando questionado se é um erro nos alimentarmos da carne dos animais, ele responde: é um erro de enormes proporções, porque nós pensamos na carne, simplesmente, exclusivamente, naquele alimento que chega até nós. Nós desconsideramos completamente o espírito que ali esteve, que ocupou aquele corpo, espírito em evolução. Nós desconsideramos a condição das vacas na ordenha, pensando que são apenas objetos para nos fornecer o leite, sem pensar que são mães, tal qual quantas mães que habitam conosco o planeta, mães em fase de animalidade, que amam seus filhos e deles são separadas, são torturadas, sofrem, e os filhos, vítimas da crueldade humana, crescem sem a mãe. Quando não são torturados em situações terríveis para virarem vitelo, desencarnam no primeiro dia da reencarnação tão cuidada pelo Cristo de Deus. E nós veremos outras tantas crueldades na produção de ovos e outras coisas que nós podemos encontrar na internet. A internet nos fornece muitas informações. Eu encerro esta conversa com um convite, me colocando aqui no lugar dos animais, pedindo, meus irmãos, sejamos cristãos, sejamos espíritas,
Ombremos com Cristo a favor da regeneração. Porque, encerrando com uma frase de André Luiz no livro Missionários da Luz, tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como lar, será também sagrado. Participemos conscientemente da construção do dia em que o estábulo será um ambiente sagrado, onde nossos irmãos caminham no processo de evolução. Ombriemos com Cristo. Encerremos a nossa relação de crueldade para com os animais. Muitíssimo obrigado por me ouvirem. Que Jesus nos abençoe a todos nesta doutrina espírita maravilhosa e os convido a conhecer mais sobre a SEAMA em nosso site www.aceama.org.br. Um grande abraço a todos.